O milagre que mudou a vida de Camila, quando a fé venceu a doença. Camila sempre foi uma jovem cheia de sonhos. Aos 28 anos, recém-formada em enfermagem, ela trabalhava em um hospital público em São Paulo, onde via diariamente o sofrimento alheio, mas nunca imaginou que um dia seria ela mesma a precisar de um milagre. Tudo mudou quando, depois de meses de cansaço extremo, febres constantes e uma tosse que não passava, os médicos finalmente deram o diagnóstico: granulomatose eosinofílica com poliangite, EGPA, uma doença autoimune rara que atacava seus pulmões, vasos sanguíneos e até os rins. Os médicos foram claros: é crônica, progressiva, e sem tratamento agressivo, pode ser fatal. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais brutais, e mesmo assim, a doença não regredia. Camila via seu corpo enfraquecer a cada dia. As dores nas articulações a impediam de trabalhar, e as contas começaram a se acumular. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples, chorava em silêncio, mas nunca deixou de orar. Foi ela quem, certa tarde, depois de mais uma consulta desanimadora, olhou nos olhos da filha e disse: "Filha, já tentamos de tudo. Agora vamos tentar Deus. Vamos na Igreja Universal." Camila nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Criada no catolicismo, ela ia à missa por obrigação, mas nunca tinha sentido aquele algo mais em que sua mãe tanto falava. No entanto, desesperada, aceitou o convite. Era uma quinta-feira à noite, e a Igreja Universal do Reino de Deus na Lapa estava lotada. O som dos louvores vibrava pelas paredes, e o pastor, com uma voz firme e cheia de autoridade, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele ainda opera milagres, gritava o pastor enquanto impunha as mãos sobre os fiéis. Camila sentou-se no fundo, observando tudo com ceticismo, até que uma irmã de fé se aproximou. "Moça, você precisa vir aqui na frente. Jesus quer te tocar hoje." Relutante, ela se levantou e foi até o altar. Foi então que tudo mudou. O pastor a olhou nos olhos e perguntou: "Qual é a sua luta, filha?" Quando Camila começou a explicar, sua voz falhou. As lágrimas vieram sem controle. "Eu tenho uma doença rara, pastor. Os médicos dizem que não tem cura." Antes que terminasse a frase, o pastor já estava orando com uma unção poderosa: "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solta esta filha de Deus agora mesmo." As mãos dele pressionaram sua testa, e Camila sentiu algo que nunca havia sentido antes: um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. "Isso é o Espírito Santo, filha. Ele está te curando", disse o pastor, enquanto a congregação gritava glória a Deus, em coro. Camila caiu de joelhos, chorando sem parar. Naquele momento, ela não sabia explicar, mas algo dentro dela tinha mudado. Nos dias seguintes, Camila voltou à igreja. Participou da corrente de oração das 10 horas, onde centenas de pessoas se uniam em fé por milagres. Aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como um ato de fé que abre as portas da bênção. "Deus não precisa do seu dinheiro, filha. Ele quer o seu coração", explicou a obreira que a acompanhava. Ela também começou a participar das vigílias de sexta-feira, onde o fogo do Espírito Santo queimava mais forte. Em uma dessas noites, durante a fogueira santa, o pastor chamou todos os doentes para a frente. Camila foi, tremendo, e enquanto oravam por ela, sentiu novamente aquela unção poderosa. Dessa vez, o pastor pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro: esta doença não tem mais poder sobre você." Quando chegou em casa naquela noite, Camila respirou fundo e percebeu: a dor no peito havia diminuído. No dia seguinte, acordou sem a tosse que a atormentava há meses. Sua mãe, ao vê-la levantar da cama com mais disposição, começou a chorar: "Filha, é um milagre." Uma semana depois, Camila voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora surpreendente, os marcadores inflamatórios haviam caído drasticamente, e seus pulmões estavam livres das lesões que antes o sufocavam. O médico, atônito, balbuciou: "Isso não tem explicação médica." Mas Camila sorriu, porque ela sabia: Deus havia operado o impossível. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como a fé na Igreja Universal tinha mudado sua vida. "Eu vim aqui desesperada, mas encontrei um Deus que ouve.
Ele me curou não só do corpo, mas da alma. A congregação aplaudiu, muitos choravam, e o pastor reforçou: isso é o poder da fé. Quando você crê de verdade, Deus age. Hoje, Camila não só está curada como se tornou uma guerreira de oração na igreja. Ela ajuda outros doentes, leva pessoas para as campanhas de fé e nunca deixa de testemunhar: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Sua lição de vida é simples, mas profunda: a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele vai, no tempo certo, da maneira certa. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ir até Ele. E foi assim, entre orações de libertação, vigílias de fogo e uma igreja que não desiste de crer, que Camila descobriu o verdadeiro significado de vencer pelo poder de Deus. No mesmo ano em que Camila recebeu sua cura, a igreja lançou uma campanha especial chamada Deus Restaura o que o inimigo roubou. O tema tocou fundo no coração de muitos, especialmente no de um jovem chamado Lucas, que há anos lutava contra uma depressão profunda. Lucas era daqueles que chegavam à igreja sempre no fundo, encostado na parede, como se quisesse se esconder. Os irmãos notavam seu olhar vazio, os ombros caídos, mas ninguém sabia ao certo o que ele carregava. Até que, numa noite de vigília, após um culto de libertação, o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que sente que está preso, que a vida não tem mais sentido, venha à frente. Jesus quer te libertar hoje. Lucas hesitou. Suas mãos tremiam, o suor escorria pela testa. Ele já tinha tentado de tudo: remédios, terapias, até pensamentos ruins que o assombravam. Mas naquela noite, algo dentro dele gritou: vá. E ele se levantou. Quando chegou ao altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de morte sobre a sua vida. Todo espírito de tristeza, de desânimo, de desesperança, eu ordeno que saia agora. A congregação uniu as vozes em clamor, e de repente, Lucas sentiu como se algo pesado fosse arrancado de dentro dele. As lágrimas começaram a jorrar, não de dor, mas de alívio. Eu sinto uma paz, ele balbuciou entre soluços. O pastor abraçou-o firme e disse: isso é Jesus, meu irmão. Ele te encontrou. Nos dias seguintes, Lucas não era mais o mesmo. Os irmãos notaram a mudança: ele sorria, cantava, participava dos cultos. Um dia, ele testemunhou: eu pensei que nunca ia sair daquele buraco. Mas Deus me mostrou que, mesmo quando a gente não tem forças, Ele tem. Ele me tirou da escuridão e me colocou na luz. Sua mãe, que há anos orava por ele, não conteve as lágrimas ao vê-lo batizado nas águas. Eu nunca desisti de acreditar que Deus ia tocar no meu filho, ela disse, segurando a Bíblia contra o peito. E ele fez. Lucas hoje é um dos intercessores da igreja. Ele lidera um grupo de apoio para pessoas que lutam contra a depressão e sempre repete: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não desista antes do milagre. E assim, a igreja continuava vendo vidas transformadas. Não eram histórias isoladas, era um rio de bênçãos que não parava de fluir. Cada testemunho fortalecia a fé de mais alguém, cada cura abria os olhos de quem ainda duvidava. Porque na CCB, a palavra impossível não existe. O que existe é um Deus que ouve, que age, que muda destinos. E quem crê, vê a glória. Na mesma semana em que Lucas compartilhou seu testemunho, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrastando um peso invisível. Ela tinha apenas 22 anos, mas seus olhos pareciam carregar décadas de dor. Há 3 anos, um acidente de carro tinha tirado a vida de seu noivo, e desde então, Ana vivia presa em um ciclo de culpa e desespero. Se eu não tivesse insistido para ele sair naquela noite, repetia como um lamento sem fim. As noites eram as piores. Ela acordava em pânico, sufocada pela lembrança dos faróis se aproximando, do barulho do metal se retorcendo. Sua tia, irmã fiel da CCB, já havia levado Ana a vários cultos, mas a moça entrava e saía sem sentir nada. Até aquele domingo. Enquanto o coral cantava Deus é fiel, ele não muda, Ana sentiu algo estranho, uma pressão no peito, como se uma mão invisível apertasse onde a dor morava. De repente, as lágrimas vieram sem aviso, quentes e abundantes. Ela se ajoelhou ali mesmo, no meio da congregação, e começou a clamar: Senhor, eu não aguento mais. Tira essa dor de mim. Irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar em voz alta.
Um dos obreiros, que também havia perdido um filho anos antes, sussurrou em seu ouvido: Deus não tirou seu noivo de você, minha filha. Ele o guardou no céu e agora quer te dar paz na terra. Aquelas palavras foram como água em terra seca. Ana sentiu algo se quebrar dentro dela, não a saudade, que sempre ficaria, mas aquele veneno da culpa que a impedia de viver. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ana dormiu sem pesadelos. E no culto seguinte, ela subiu ao púlpito com a Bíblia tremendo em suas mãos. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus me libertou, anunciou, a voz quebrada mas firme. Ele não apagou minha história, mas escreveu um novo capítulo. Agora eu sei, a dor não tem que ser minha identidade. O pastor sorriu, sabendo que aquele era mais um sinal de que o Espírito Santo estava agindo. Isso é o Evangelho, meus irmãos, declarou. Deus não promete um caminho sem lágrimas, mas promete enxugá-las. E quando Ele toca, a mudança é real. E era mesmo. Nos meses que se seguiram, Ana começou a visitar hospitais, levando esperança a famílias que haviam perdido entes queridos. Ela contava sua história sem vergonha, mostrando que a fé não era um escape, mas uma âncora. Se Deus pode me tirar do fundo do poço, Ele pode fazer o mesmo por você, dizia, segurando as mãos de quem chorava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um casal chegava à igreja pela primeira vez. Carlos e Marisa estavam à beira do divórcio. Ele, viciado em álcool, e ela, destruída pela traição. Os dois entraram arrastando os pés, mais por insistência de uma vizinha do que por vontade própria. Mas quando o pastor começou a pregar sobre o poder da reconciliação, algo em seus corações se mexeu. Deus não restaura só indivíduos, Ele restaura lares, disse o servo de Deus, olhando diretamente para eles. Naquele momento, Carlos sentiu uma convicção tão forte que largou o copo de cerveja que escondia no bolso do casaco. Marisa, por sua vez, lembrou-se do dia em que haviam se casado na igreja, cheios de sonhos. Senhor, se o Senhor quiser, ainda podemos ser felizes, ela orou em silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eles conversaram sem gritar. E no culto seguinte, subiram juntos ao altar, de mãos dadas, pedindo perdão um ao outro e a Deus. Nós viemos aqui para terminar, mas Deus nos mostrou que tudo pode começar de novo, testemunhou Carlos, os olhos úmidos. A congregação explodiu em glórias, porque todos sabiam, aquele não era apenas mais um casal se reconciliando, era um milagre andando sobre duas pernas. E assim, a obra continuava. Não havia fórmula, não havia segredo, apenas um Deus que escolheu habitar no meio do seu povo, respondendo às orações mais desesperadas com um amor que não desiste. Na CCB, cada testemunho era como uma pedra jogada em um lago, criando ondas que alcançavam vidas que nem mesmo a igreja conhecia ainda. Porque quando Deus começa a agir, não há força no inferno que possa parar. E quem duvida, basta entrar, ajoelhar e ver, os milagres não são lendas. Eles têm nome, endereço e, acima de tudo, um autor que ainda hoje escreve histórias de vitória. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Carlos e Marisa ainda ecoava nos corações, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrastando um fardo que parecia maior do que ela. Seus olhos vermelhos denunciavam noites sem dormir, e as mãos trêmulas apertavam um papel amassado, um exame médico que confirmava o pior, uma doença rara, sem cura nos livros da medicina. Os médicos tinham dado poucos meses de vida, e a única coisa que restava era esperar. Mas Ana não veio para se conformar. Ela veio porque, no fundo da alma, uma voz sussurrava: vem. Aqui tem resposta. O pastor a recebeu com um abraço apertado, como se já conhecesse sua dor. Não houve palavras vazias, nem promessas genéricas. Apenas uma oração simples, mas cheia de autoridade: Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou leprosos, que abriu os olhos dos cegos. Se é da tua vontade, toca nesta filha agora. A congregação se uniu em clamor, e Ana sentiu algo estranho, um calor começando nos pés e subindo pelo corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse reparando cada célula doente. Quando abriu os olhos, as lágrimas que caíram não eram mais de desespero, mas de uma paz que não fazia sentido. 3 dias depois, Ana voltou ao hospital para um novo exame. Os médicos ficaram em silêncio, comparando os resultados com o diagnóstico anterior. Isso não é possível, murmurou um deles. Não há explicação científica. Mas Ana sorriu, porque ela sabia, não precisava de explicação. Precisava de um Deus que faz o impossível.
O testemunho dela correu pela cidade como fogo em palha seca. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja começaram a chegar, atraídas não por palavras, mas pela evidência de que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Um homem com uma perna mais curta que a outra, arrastando uma muleta há anos, deixou o aparelho no chão depois que irmãos oraram por ele e sentiu os ossos se ajustarem com um estalo audível. Uma mãe com um filho autista, que não falava há 5 anos, ouviu a vozinha fraca chamar a mamãe pela primeira vez durante um culto de oração. E assim, a CCB virou um farol. Não porque tinha prédios bonitos ou pregadores famosos, mas porque era um lugar onde Deus ainda falava. Onde o chão se molhava com lágrimas de arrependimento e depois se enchia de risos de alegria. Onde pessoas comuns se tornavam heróis de fé, simplesmente porque decidiram acreditar. Uma noite, durante uma vigília, uma senhora idosa chamada Dona Maria se levantou com dificuldade, apoiada em sua bengala. Ela tinha 87 anos e uma artrose avançada que a impedia de andar sem dor há décadas. Pastor, eu não quero mais viver assim, disse, com a voz trêmula. Se Deus pode, peço que me deixe dançar antes de ir para o céu. O pastor sorriu, colocou a mão em sua cabeça e orou: Senhor, dá a esta serva um pouco do teu azeite de alegria. No instante seguinte, Dona Maria soltou a bengala. Primeiro, um passo hesitante. Depois, outro. E então, ela começou a girar, a pular, a erguer as mãos como uma menina. A igreja inteira explodiu em glórias, e até os mais céticos não conseguiram segurar as lágrimas. Porque ali, naquela noite, não era só uma senhora curada. Era a prova de que Deus não se importa com a idade, com o diagnóstico ou com o que o mundo diz ser impossível. Ele só quer um coração disposto a crer. E a obra continuava. Cada milagre era como uma semente plantada, gerando mais fé, mais esperança, mais vidas transformadas. Porque na CCB, não se falava de Deus no passado. Falava-se dele no presente. No agora. No milagre que estava acontecendo bem ali, na vida da pessoa ao lado. E quem duvida, basta entrar. Basta ajoelhar. Basta abrir o coração. Porque Deus ainda está escrevendo histórias. E a próxima pode ser a sua. Naquela mesma noite, enquanto os louvores ainda ecoavam pelas paredes da igreja, um jovem chamado Lucas, de apenas 19 anos, observava tudo de longe, encostado em um dos pilares. Ele tinha chegado ali arrastado pela tia, que não desistia de orar por ele desde que os médicos disseram que sua doença nos rins era irreversível. Vem só desta vez, meu filho, ela havia pedido, com os olhos cheios d'água. E ele, mais por cansaço do que por fé, aceitou. Lucas não acreditava em milagres. Já tinha passado por tantas sessões de diálise, tantas noites no hospital ouvindo o zumbido das máquinas, que sua esperança tinha secado como uma planta sem água. Se Deus existe, por que ele me deixou assim? Pensava, enquanto via a multidão cantando com os braços erguidos. Mas então, algo chamou sua atenção. Era o pastor, com a voz firme e cheia de autoridade, dizendo: Tem alguém aqui que precisa de um toque de Deus nos rins? Alguém que os médicos disseram que não tem mais jeito? Lucas sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ele. Sua tia, ao lado, segurou seu braço com força. É você, meu filho. Vai lá, ela sussurrou, empurrando-o gentilmente para a frente. Com as pernas trêmulas, Lucas se levantou. Não sabia por quê, mas algo dentro dele o impulsionava. Enquanto caminhava em direção ao altar, as lágrimas que ele havia segurado por meses começaram a cair. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não conseguia explicar, uma mistura de medo, esperança e um desejo profundo de ser livre. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, Lucas sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por suas veias. Em nome de Jesus, eu ordeno que esses rins sejam restaurados, declarou o pastor. E então, algo incrível aconteceu. Lucas sentiu uma dor aguda, como se algo dentro dele estivesse se mexendo. Assustado, ele tentou se afastar, mas as mãos firmes do pastor o seguraram. Fique em paz, filho. É Deus trabalhando, disse ele. Em segundos, a dor se transformou em alívio. Um alívio tão profundo que Lucas caiu de joelhos, chorando sem conseguir parar. Quando ele se levantou, sua tia estava ali, com os olhos brilhando.
Você está bem? Ela perguntou, enxugando suas lágrimas. Lucas tocou a barriga, onde antes a dor era constante, e não sentiu nada. Nada além de uma paz que ele não conhecia havia anos. Eu acho que estou curado, ele gaguejou, incrédulo. No dia seguinte, os exames confirmaram o impossível. Os rins de Lucas estavam normais. Os médicos, que antes não davam esperança, agora olhavam para os resultados com expressões de espanto. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. Mas Lucas sorria. Ele sabia a explicação. E naquela noite, quando voltou à igreja, não foi mais como um cético, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Sua história se espalhou rápido. Pessoas que antes duvidavam começaram a chegar, trazendo seus doentes, seus desanimados, seus corações partidos. Porque se Deus tinha feito aquilo por Lucas, por que não faria por eles? E assim, a cada cultos, novos milagres aconteciam. Uma mulher com câncer terminal recebia a notícia de que os tumores haviam sumido. Um homem paralítico se levantava da cadeira de rodas e dava os primeiros passos em anos. Uma família destruída pela droga se reunia em lágrimas, restaurada pelo amor de Cristo. Não eram histórias inventadas. Eram vidas reais, pessoas comuns, que tinham encontrado na CCB não apenas uma religião, mas um encontro com o Deus que ainda opera milagres. Porque ali, entre os louvores e as orações, o céu e a terra se encontravam. E quem chegava com fé, saía com um testemunho. E a obra continua. Todas as noites, em alguma igreja da CCB pelo Brasil, alguém está recebendo sua bênção. Alguém está sentindo o toque de Deus. Alguém está descobrindo que, não importa quão escura seja a noite, a luz do milagre sempre brilha mais forte. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. E a próxima história que ele vai escrever pode ser a sua. Basta você dar o primeiro passo. Basta você crer. O milagre completo. Aquela mulher, outrora escrava das drogas, agora abraçava o filho que havia abandonado anos antes. Os olhos do menino, antes cheios de dor, brilhavam com lágrimas de alívio. Mãe, eu sonhei com você ontem, e você estava sorrindo, sussurrou. Ela sorriu de volta, sabendo que aquele reencontro não era obra do acaso, mas da mão de Deus, que tecerá cada detalhe, a igreja que a acolheu, o irmão em Cristo que a levou ao culto, a palavra que quebrou sua resistência. O vício havia se ido, a família estava restaurada, e em seu peito, uma certeza inabalável, ele a havia resgatado do lixo para fazê-la herdeira de sua glória. Reflexão final. Há quem diga que milagres são coisa do passado, que Deus se calou. Mas a verdade é que ele nunca deixou de falar, só mudamos de lugar para ouvi-lo. Nas ruas esburacadas, nos hospitais sem esperança, nos lares partidos, ele está lá, esperando que alguém lhe abra a porta. O milagre não é apenas a cura do corpo ou a solução do problema, é o encontro com aquele que transforma cinzas em beleza. E quando isso acontece, até as lágrimas se tornam sementes de um novo começo. Lição de vida. Deus não precisa de você perfeito para operar, ele só precisa de você disponível. O primeiro passo não exige fé do tamanho de uma montanha, mas a coragem de um grão de mostarda. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. A Marcos 9h24. A dúvida não afasta, a indiferença, sim. Então, se a noite parece longa, lembre-se, a aurora não pergunta permissão para raiar. Ela simplesmente vem. E com ela, a promessa de que sua história também pode ser reescrita. A próxima página está em branco. E o autor já está com a caneta na mão.